nos lugares sagrados as suas velas, acendendo a chama desses desencarnados dentro de si, dizendo: Pai, estou aqui. Mãe, estou aqui. Meus avós, bisavós, tataravós, tios, todos aqueles que se foram. Olá, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura especial de domingo, que se chama Enigma da Esfinge. É uma leitura temática, eu sempre respondo a uma pergunta com o tarô. A pergunta hoje é: como cuidar da minha ancestralidade? Escolhi esse tema porque hoje é dia de finados, 2/11. Coloquei também elementos na mesa que são do Orixá Obaloaiê, então não teremos pedras hoje, teremos os conselhos que vêm. Peço que a espiritualidade me oriente aqui com relação aos conselhos que vêm, aos pedidos dos ancestrais. Como cuidar da ancestralidade envolve um pedido, porque muitos que se foram estão esquecidos, né? E se estamos aqui, devemos agradecer a eles com seus erros, acertos, com todas as dificuldades, com a perseverança. Então é uma data assim que eu respeito e gosto muito. Vamos ver o que o tarô fala a respeito. Interferência do plano espiritual, um homem que cruza o céu. Vou ver todas as cartas aqui. Bom, essa questão da interferência aqui pode ser o fato exatamente, como eu abri a mesa já falando, das pessoas, dos familiares que estão esquecidos aí na sua família. Vem a figura de Hierofante, que em outros tarôs é o Papa. É uma figura bastante expressiva, né, do lado espiritual, mostrando que os caminhos se abrem quando você está bem acompanhada, né? E a luta que vem do céu, né? O Cavaleiro de Espadas é alguém que cruza o céu, é uma carta que tem bastante conotação espiritual também nessa tiragem. Então, aqui mostra interferências que acontecem no caminho, mas que para caminhar, muitas vezes você não consegue resolver os problemas porque a chave não está nas suas mãos, a chave está nas mãos da espiritualidade, né? E tem a torcida do lado de lá é grande para que você se encontre na vida, né? Então, eu tô falando aqui com as pessoas que de repente se sentem desconectadas, não sabem direito o que elas estão fazendo aqui no mundo. Pessoas que estão no momento de crise existencial, muitas vezes essa desconexão com a sua ancestralidade. Então, olhar para as raízes é muito importante nesse momento. Vem a carta do amor, opressão e um príncipe de ouros. Talvez algumas coisas aqui falar muito sobre amor interrompido. Pessoas que de alguma maneira se foram cedo, né? Me vem essa energia de pessoas aí que partiram. Para quem é essa mensagem, a pessoa vai entender, né? Pode ser um amor que partiu muito cedo e aí ficou algo por viver, né? Veio a carta da opressão falando de uma interrupção que aconteceu aqui e talvez até para esquecer, você não tocou mais no assunto, você colocou uma pedra em cima disso. Mas existem coisas aqui mal resolvidas também desse lado, né? Então, talvez essa pessoa tenha partido cedo demais, mas a sua vida tem que seguir aqui na Terra, né? E é como se o tarô sugerisse aqui que precisa de uma reconexão no sentido de uma despedida. Parece que aqui faltou uma despedida. Foi algo muito brusco. Pode ter sido um acidente, uma doença que foi fulminante, alguma coisa nesse sentido. A carta do valor com a derrota e o as de copas. Aqui também fala sobre as pessoas que estão esquecidas. Sabe aquela
aquela frase, né, ovelha negra da família. Toda família tem aqueles que são diferentes, ou aqueles que são apontados como os problemáticos. E na verdade são pessoas que não tiveram a chance de mostrar o seu valor, ou que chamavam a atenção para algo que ninguém conseguiu olhar, ninguém conseguiu acolher, né? E vem a carta da derrota falando que ainda assim, dentro aí do seu sistema familiar, isso não foi visto da forma como merece ser vista, né? E a partir do momento que você se reconectar a essas pessoas excluídas, incluindo na família, incluindo nas memórias, de repente acendendo uma vela para essa pessoa que se foi e que nunca é lembrada, emocionalmente as coisas vão deslanchar, né? Existe uma abertura que depende deste movimento. O que mais a respeito da ancestralidade? Quais são os conselhos? Aqui vem uma mãe que partiu, tá? E a felicidade de ver a filha seguindo em frente. Então eu vejo laços afetivos também, vínculos por amor. E nessa data, que eu sei que para muitas pessoas é triste, a gente também tem que lembrar essa questão da felicidade, dos bons momentos vividos. Você que ficou aqui, sente saudade, muitas vezes fala que nunca vai ser a mesma coisa, né? É o novo normal aí na sua vida, depois da partida de alguém tão importante, no caso uma figura forte feminina, pode ser uma mãe, uma avó, uma tia, alguém aí que não é da sua família de sangue, mas pode ser da sua família de consideração também, uma grande amiga. Mas existe aqui a felicidade, do outro lado, existe uma felicidade em ver que você segue em frente. Aqui pede para que você aposte sim nos seus sonhos, que você ande com sabedoria pela sua vida. Aqui fala sobre os dons mediúnicos, que você siga de alguma forma em frente com essa jornada espiritual, tá? Porque essa pessoa que partiu está feliz, a carta da felicidade fala sobre isso. Ela é como se a pessoa realmente quisesse e abençoasse, né, o seu caminho, quisesse que as melhores coisas aconteçam aí na sua vida. Tá? Então vem uma conexão, um vínculo afetivo. A morte foi só o distanciamento físico, mas essa pessoa, essa mulher, se faz muito presente na sua vida ainda nos dias de hoje. Quem mais quer falar aqui no tarô? Perguntas específicas? Bom, aqui vem um conselho também sobre as questões de atrito, né, de brigas e alguém que se sacrificou, né, pela família. Vem essa energia. Deixa eu entender melhor por que a pessoa se sacrificou pela família. O que mais vem? Olha, vem a energia aqui de uma princesa de espadas, que pode ser uma pessoa que está encarnada. Me vem muito mais energia de uma pessoa encarnada. É como se isso aqui fosse um conselho para essa pessoa que está encarnada, lutando. É uma luta solitária, tá? É alguém que se sente como se fosse avulsa no mundo, deslocada, não pertencente. E aqui fala sobre a reconciliação, né? E daí vem a sua força. É como um aviso, assim, que não vá pelo caminho de se sacrificar pela família, tá? Os atritos estão acontecendo por isso. Você sempre se sacrifica pelo outro e você não está olhando para você nesse momento. Existe aqui esse pedido pela carta da arte, nessa temática da ancestralidade, seria a conexão espiritual também com algum guia seu, né? Algum guia de trabalho, algum guia espiritual que quer trabalhar junto com você para colocar a sua vida no eixo. O que mais com relação a isso? Vou ver outros conselhos aqui. Aqui fala, é um puxão de orelha dizendo assim, olha, o mundo da matéria, a gente sabe que o dinheiro faz parte, né? É algo assim que move o mundo material. Sem dinheiro não se realiza nada. Mas do outro lado, quando se faz a passagem, tudo isso cai por terra, né?
Ou melhor, tudo isso fica na Terra, porque no plano espiritual ninguém leva dinheiro no bolso, né, dentro de um caixão. Então, a carta aqui que fala sobre a trégua pede para que você olhe também com parcimônia, porque a preocupação excessiva com o lado material, com os ganhos, né, isso às vezes te faz ficar preso dentro de uma bolha. Então, aqui fala pedindo equilíbrio. Então, cuidar da sua ancestralidade também te traz um senso de equilíbrio, de ponderação na vida, te situa melhor no mundo em que você está. Porque aqui fala sobre descontrole, preocupação excessiva do lado material, mas da mesma forma isso se reflete como um espelho no lado emocional. Duas cartas de copa, duas de ouros e duas de copas, né? Também não adianta você perder o tempo todo da sua encarnação correndo atrás de dinheiro, e depois aqui na hora do juízo final, né, que seria o ajustamento, a questão do karma, perceber que você não se desenvolveu emocionalmente, ou que você de repente priorizou coisas que não fazem o menor sentido depois que você partir, né? Porque as questões emocionais, os vínculos afetivos, os laços que prevalecem, né? Muito mais do que o lado material. Vem também essa energia como um conselho aí do lado espiritual, dos ancestrais. O que mais é importante ver desse lado? Bom, aqui me vem uma energia da pessoa que é um comunicador. A carta do mago fala muito sobre habilidades e comunicação, né? Que isso está velado. A carta da lua fala sobre isso estar ainda oculto, bloqueado. Então pode ser você que se sente um pouco distante desse lado espiritual. Basta que você procure e as coisas vão começar a acontecer na sua vida, tá? Aqui fala de uma pessoa que provavelmente vai procurar espiritualidade, algo que é muito diferente para ela nesse momento, por conta da dor, né? A carta da indolência fala uma sensação de tanto faz, é como se fosse assim, uma falta de prazer na vida. Então, é como se aqui já fosse um aviso para você que acha que de repente não é médium, que não entende muito dessa parte, que não se desenvolveu, né? Que tudo é muito, muito difícil, que as habilidades estão todas com você. Mas se você não abre a porta, o sol não tem como entrar, né? Então, ó, a carta da morte, o poder que é a casa e o sucesso. Aqui fala sobre não ter medo de cultuar os seus ancestrais na sua casa, porque isso é algo bem visto, bem sucedido no mundo material e no mundo espiritual, né? A gente, no geral, lida muito mal com esse tema morte, né? As pessoas aterrorizam com esse tema. Agora, em outras culturas, cultura mexicana, cultura japonesa, você tem o culto aos ancestrais, né? Inclusive dentro da sua casa. E em algumas regiões aqui no Brasil, né, no Nordeste, por exemplo, desculpe, é natural que você tenha, por exemplo, um altar em casa com a foto dos seus ancestrais, né? Que você, de repente, faça uma comida ali que a sua avó gostava, que era a receita da avó, e coloque ali, né? Consagre na força desses ancestrais, se alimente, porque eles também se alimentam pela sua boca, né? Como você vai ter medo de algo que está dentro do seu DNA? É ter medo de si mesmo. Aqui vem a carta do imperador mostrando um pai que está no céu, tá? É a carta dessa abertura do As de Espadas, né? É um ato de fé, mostra aqui o amanhecer. Então, é um pai desencarnado olhando pela filha, a filha que segue em frente, tá? Pode ser uma perda recente aí. Acho que, inclusive, eu me encaixo nisso. Parece que eu tô me vendo aqui. E alguém que torce e pede para que você tenha tesão pela vida, que você continue tendo brilho nos olhos para viver, que você não se entregue, que este caminho continua e você deve apostar aqui num caminho de autoconhecimento, se aprofundar cada vez mais nisso que você já faz. Tá? Então, se você aí já lida diariamente com esse lado espiritual, ou se você de repente não tem uma religião, mas você é a pessoa, por exemplo, que pratica reiki,
que se iniciou aí numa terapia, ou faz terapia, né, como paciente. Aqui fala para continuar esse caminho, essa jornada e se aprofundar cada vez mais, porque o direcionamento da sua vida vai nesse sentido, tá? E as coisas vêm para sua mão na hora certa. Aqui é poder de realização incentivado, coroado e abençoado por uma figura paterna que se foi. Mais conselhos. Aqui também vem um conselho sobre a prudência, fala sobre o tempo, tá? Não ter pressa, o máximo possível viver em paz consigo mesmo e acreditar nos seus sonhos. Aqui é o poder de realização que cada um tem. É como se fosse um aviso, se eles pudessem falar, né? E é o que eu peço que eles falem por meio das cartas, a questão de como cuidar da ancestralidade, o que é importante ver na vida. Ter essa prudência, nunca perder a sua paz, por mais que coisas aí aconteçam, contratempos, que são as encruzilhadas da vida, sempre seguir em frente com um equilíbrio emocional, né? E você não realizou algo hoje, mas amanhã é um outro dia. Vem nesse sentido também o conselho. O que mais? Aqui fala que a vida é feita de altos e baixos, de ganha e perde, né? Nem sempre a gente vence, vem a carta da vitória com a disputa, então aqui fala do jogo da vida, né? E o As de Ouros falando sobre a realização no campo material. Se estamos encarnados, devemos sim olhar para o lado material, mas com essa parcimônia de saber que a matéria é um veículo da manifestação espiritual, tá? A matéria não está acima do espírito, elas andam lado a lado, em conjunto aqui na Terra, né? Então é para você dar importância e não se desesperar nas perdas, né? E também não achar que o jogo está sempre ganho. Ter esse equilíbrio. É como se fosse um conselho assim de você. Sabe aquela música do Roberto Carlos que foi regravada pelos Titãs? É preciso saber viver? Seria mais ou menos esse conselho da espiritualidade, dos ancestrais aqui na mesa. Bom, encerrando aqui, a princesa de paus, junto com a rainha de paus, é a carta da conclusão. Aqui fala sobre encerramentos de karmas familiares, tá? Que também você cultuando os seus ancestrais, aqui fala especificamente do lado materno, feminino. Você buscar uma reconexão aí com a sua figura de mãe. Uma mãe que já se foi, ou nesse sentido de uma mãe que está encarnada, porém muito distante, né? É preciso reconectar as pontas soltas, né? A carta da conclusão fala, tudo que você puder fazer em vida, faça, tá? E se você não teve oportunidade e algumas fichas só caíram depois que a sua mãe partiu, sempre é tempo de reconectar, tá? Busque essa mãe dentro de você, busque se relacionar, essa nova forma de se relacionar com o invisível. Isso é muito importante para trazer o direcionamento para a sua vida. Eu vou fazer aqui uma ativação pedindo pelos desencarnados da família. Então aqui tem a minha guia do Orixá Obaloaiê, junto com uma vela. Elementos, pipoca que estourei no dendê, um patuá que é da palha da costa, a palha que cobre o Baloaiê, e uma representação do xaxará, que é um instrumento que ele utiliza, né, na sua mão, nas imagens de Obaloaiê, sempre ele segura um xaxará. E Obaloaiê ou Omulu são orixás que eu amo demais, que eu cultuo muito, são muito fortes na minha vida, porque eu trabalho muito com ancestralidade. Então eu peço aqui, amado Pai Obaloaiê, salve as forças, meu Pai. Amado Pai Omulu, tutou, meu Pai. Salve a força do Senhor das Passagens. Salve a força, Pai da Misericórdia, Senhor das Passagens, Senhor da dualidade, da terra e da água, da vida e da morte, da saúde, da doença, tudo isso que faz parte da nossa vida. Amado Pai, eu peço que todos esses elementos aqui, abençoados, energizados, consagrados na sua força, que possam levar
a qualquer tempo, a qualquer distância, o seu axé, a sua luz, a sua divina proteção, Pai. Para aqueles que se encontram doentes, acamados, que o Senhor leve a paz, leve a cura, leve a transmutação desses estados de doença em saúde. Para todos aqueles que precisam se reconectar com o lado espiritual, a pedido dos seus ancestrais, amado Pai Obaloaiê, eu peço essa data, nesta data, que seja uma abertura, que as pessoas possam acender uma vela em casa, que possam cultuar nos templos, nas igrejas, nos terreiros, nos cemitérios, que são campos santos, sagrados, que nós devemos pisar com todo respeito, amor e devoção, porque é o berço, é o novo berço para aqueles que se foram, para uma nova vida. Então, que todos sejam acolhidos, que todos recebam a luz dessa vela sagrada, dessa vela que traz todo o amor, que traz saudade, que traz conexão, que as pessoas também possam acender em casa ou nos templos, nos lugares sagrados, as suas velas, acendendo a chama desses desencarnados dentro de si, dizendo: Pai, estou aqui, Mãe, estou aqui. Meus avós, bisavós, tataravós, tios, todos aqueles que se foram, cedo ou tarde, porque era tempo ou prematuramente, que todos recebam um grau evolutivo na criação, que estejam num bom lugar na criação, que recebam uma onda de amor, que saibam que nós seguimos em frente, que nós queremos o bem, praticamos o bem, e que a forma de honrar a vida deles, toda a dedicação, é não julgá-los, é acolhê-los, é agradecer, é saber que a vida veio de lá para cá, e assim a vida seguirá daqui para frente. Então eu agradeço e peço que todas as mensagens, que as pessoas que anseiam por mensagens, que precisam desse axé, dessa luz nas suas vidas para seguir em frente, que estão enfrentando o problema da depressão, que não estão conseguindo lidar bem com o luto, que essas pessoas também sejam abençoadas, que abra uma porta para que elas deem um passo adiante, que saiam das suas camas, do estado depressivo. Que essa oração, que esse vídeo chegue a todos aqueles que precisam nesse momento. De todo o coração e com a melhor das intenções, é o que eu peço, amado Pai, em nome de todos aqueles que têm Obaloaiê, Omulu dentro do seu coração, que seguem ou não a religião, que sabem que é necessário cultuar a terra, beijar a terra que foi pisada pelos nossos ancestrais, os ossos desses ancestrais que estão debaixo da terra, como novas sementes, sempre trazendo a renovação da vida. Do velho surge o novo, e o novo um dia se torna velho. Isso é o ciclo da vida. Agradeço, Pai, e peço também que as coisas que nos impedem de caminhar, que nos impedem de evoluir, que essas coisas findem, que os ciclos também se encerrem. Peço que tudo que é o mal em nossas vidas possa morrer, possa se transformar em algo bom, bonito, belo, como uma flor que surge do lodo. E assim eu peço, amado Pai, pelas forças do alto, do embaixo, da esquerda, da direita, que nos ajude, nós encruzilhadas de nossas vidas, que os ancestrais permaneçam vivos dentro da nossa memória, dos nossos costumes, dentro do nosso coração. Que esse coração seja leve, toda vez que pensar, com saudade, agradecimentos e mandando as melhores intenções, vibrações, orações, carinho, amor puro a todos aqueles que também do céu olham por nós. Totô Baloiê, Totô Mulu, salve a força dos nossos ancestrais. Então, essa foi a nossa tiragem especial. Agradeço a todos vocês que acompanharam, que sentem o poder da ancestralidade em suas vidas, que querem se reconectar, que esses pedidos ecoem dentro da lei maior, da justiça divina, dentro do merecimento, da necessidade, do entendimento de cada um, para que a vida siga em frente, para que o fluxo da vida
seja algo positivo, né? Que traga bênçãos para você, para todos ao seu redor, para sua família e para a sociedade, para o coletivo. Né? Cuidar da nossa casa também é cuidar do coletivo. Então, agradeço a vocês por essa oportunidade, quem me acompanhou até aqui, e agradeço por levar o trabalho junto à espiritualidade adiante. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.